Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência, que nos acompanham aí através da rádio Boa Notícia, através do canal. Lembramos a você, ouvinte, que está sintonizado aqui na rádio Boa Notícia FM, a nossa permissão para entrar no seu lar, no seu carro, você que está na zona urbana, você que está na zona rural, você que está viajando. Desejamos a todos uma noite abençoada, uma noite de graça, uma noite de bênção. E para começar a nossa programação de hoje, que nós vamos estar falando sobre um conceito de saúde, o conceito de doença, na perspectiva de Aaron Antonovsky, que nasceu nos Estados Unidos, na América, e depois foi trabalhar, desenvolver a sua pesquisa em Israel. Para começar a nossa programação, gostaria de trazer um versículo de Isaías 40, 29 a 31, que diz o seguinte: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Bem, caros ouvintes da Rádio Boa Notícia FM, caros ouvintes aí do canal Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, com alegria que partilhamos este versículo aqui do profeta Isaías, que ressalta a importância da confiança no Senhor. Quer dizer, há uma força interior em cada um de nós que nos impulsiona, que revigora a nossa força, que restaura as nossas capacidades. E esta força, esta energia, esta luz, a gente pode chamar aí de vários nomes, quando ela está ligada, conectada, sintonizada, ao Senhor, é o que o profeta diz: nossas forças são renovadas, nossas forças são revigoradas. Isso é muito importante. E diz que quando isso acontece, voamos alto, voamos como águias, não ficamos exaustos e também não nos cansamos. Nós somos revigorados, nós somos fortalecidos pela fé, pela confiança no Senhor. Isso nos impulsa e nos impulsiona a fazer coisas extraordinárias, a superar as dificuldades, a superar todos os problemas, com a confiança de que o Senhor está conosco. E esta confiança ela é tanta que nos faz romper mesmo até os grilhões da morte e transcender para a vida eterna, para junto do Pai. Esta é a confiança. E esta força, esta perspectiva, quando pensamos do ponto de vista prático, do ponto de vista da ciência, nós pensamos em uma atitude pedagógica, em uma atitude comportamental, em uma ação valorosa, ou seja, como organizamos a nossa vida, para onde direcionamos o nosso agir. Então é importante estar atento nesse sentido. Então nós vamos estar conversando aqui sobre
salutogênese. Salutogênese é um termo criado por Aaron Antonovsky, e esse termo que ele criou nos ajuda sim a olhar para a nossa vida e perceber em que direção estamos direcionando a nossa vida, né? A nossa ação, o nosso cuidado com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Nós vamos estar aqui tentando delinear um artigo, né, publicado em um site alemão, né, www.velab.de Magazine Salutogênese, né? Nesse site, né, é elencado alguns pontos na concepção de Aaron Antonovsky, que a gente vai estar conversando, que a gente vai estar dialogando aqui de uma forma bastante simples, né? Sem aquele linguajar acadêmico. Vamos estar tentando falar de uma forma simples. Nós vamos estar conversando sobre o conceito de salutogênese versus o conceito de patogênese, um pouquinho sobre o modelo de Antonovsky, né, que ele vai colocar o rio, a vida como um rio, né, a vida como algo que flui. E vamos estar vendo aqui na perspectiva dele a definição de saúde e doença, e vendo o conceito o senso de coerência e os fatores de resistência, os fatores da resiliência, de superação das dificuldades na perspectiva deste autor, né? Então nós vamos estar conversando sobre isso. Então fique conosco, né? Vamos estar conversando agora, né, sobre o termo salutogênese, né? O termo salutogênese, né? Saluto significa saúde, gênese, origem, né? Então ele juntou um termo latim e um termo grego para cunhar esta palavra salutogênese. É um termo que se refere à origem da saúde, né? A origem da saúde. E é um termo que enfatiza o fortalecimento de recursos, né? De recursos internos e externos para o desenvolvimento da capacidade de revitalização, para a capacidade de ativação da resiliência, né? A resiliência é esta força interior, né? A capacidade que cada corpo, que cada organismo tem de se refazer, que cada ser vivo, né, tem dentro de si. Bem, a partir das experiências que Aaron foi observando na vida dele, né, ele foi percebendo que algumas pessoas tinham muita resistência, né, resistência a superar situações difíceis, de provações na vida, né? E estas pessoas mostravam assim uma capacidade muito forte de resiliência, né? De restauração, de se refazer, né? Nesse sentido, né, ele observou que a resiliência interna, né, esta capacidade interna, ela fortalece a pessoa, né? A resiliência tem o poder de ativar as capacidades próprias das pessoas, né? E ao mesmo tempo encontrar a autocura. Veja bem, quando a pessoa alimenta a sua resiliência, isto é, a sua fé, a sua esperança, e acredita e procura os recursos adequados, né, dentro dela e fora dela, ela tem grande chance, né, de melhorar a sua qualidade de vida, né? Ela se predispõe interiormente a ir em busca da salutogênese, ou seja, a origem da saúde. A pessoa foca na saúde, no bem-estar,
na promoção do bem-estar, na promoção do bem viver. E Araújo Antonovsky, ele vai desenvolver o conceito da salutogênese como origem da saúde. Ele vai observar os mecanismos de resistência, né? De resistência que cada um tem, mas a resistência não no sentido de defesa, né? Mas a resistência daquela defesa que você se isola e não desenvolve os recursos, mas uma resistência que você avança. Então, de uma resistência que vai para a resiliência, para o desenvolvimento de recursos, para enfrentar as situações de estresse, as experiências de tensão na vida cotidiana. E aí ele vai desenvolver nesta relação de recursos, né, de recursos internos e estímulos externos, né? Ele desenvolve em alemão 3 conceitos básicos, né? Handbarkeit, Sinnfähigkeit e Verstehbarkeit. O que é isso, né? Então, ele vai dizer que a praticabilidade, né, o primeiro fator, né, a pessoa desenvolver aspectos práticos, né, possíveis, né, na sua vida, né, e isso vai fazer com que a pessoa também desenvolva um outro fator, que é a significabilidade, né, desenvolver a capacidade de significar, de atribuir valor, né, às coisas, aquilo que ela faz, a ela mesma. Quer dizer, a pessoa desenvolve o pensamento positivo sobre si mesmo, alegria, humor, né, o encantamento, o revigoramento, né, da sua vida. E isso traz benefícios para a alma, para o espírito, né, para o bem-estar da pessoa. A pessoa humorada, a pessoa que tem essa predisposição para olhar para si com um tom de humor, de graça, de felicidade, quer dizer, de significar a sua própria vida, ela vive melhor, ela contagia melhor também as pessoas com as quais ela vive, com as quais ela se relaciona. E um outro aspecto que ele coloca é da confiabilidade, né, né, do entendimento, né, Verstehbarkeit, né, esse entendimento, né, esta confiança, ela é muito importante, né. Primeiramente, a confiança em si, né, a confiança na pessoa, né, nas suas capacidades, saber que ela pode conseguir aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, quer dizer, e procurar essa força interior, ativar a sua força interior na busca da realização daquilo que ela deseja, né? Esse é um aspecto muito importante da salutogênese. Então, caro ouvinte, nós percebemos até aqui que a partir desse conceito, a partir desses 3 aspectos importantes, né? A praticabilidade, a significabilidade e a confiabilidade, unindo os estímulos internos e externos, nós temos que procurar recursos, ou seja, os meios para tornar isso possível, né? Para que não fique apenas em uma ideia mental, né? Mas que seja possível, né? Então, Araújo Antonovsky, ele vai desenvolver esse conceito, né? O termo salutogênese. Esse termo foi cunhado ali por volta de 1970, né? Ele estava fazendo as suas pesquisas, né, na área de sociologia, né, de sociologia da saúde, e vai desenvolver esse conceito, né, que se refere à origem da saúde. Bem, com a criação da palavra, ele cria um contraponto, né, uma visão diferente em relação a um termo muito comum na medicina da sua época e ainda hoje, que era em relação ao termo chamado patogênese, que predomina na medicina ainda hoje, né? Bem, então nós vamos ter aí a patogênese, nós vamos ter
a origem da doença, né? A origem da doença, a causa da doença. Então, é uma pesquisa que vai em busca das causas primeiras, né? Da gênese, da patologia, da doença, né? Esse termo tem estimulado muitas ciências, né? Na procura da cura física e também mental, né? Os pesquisadores têm se debruçado em direção a uma pesquisa patogênica, em direção à origem da doença, né? A causa primeira que origina tudo isso. Então, Antonovsky, ele cria um contraponto, em vez dele focar nesta busca da origem da doença, ele direcionou a sua pesquisa em direção à origem da saúde. E nós vamos ver que os dois termos, pareçam perspectivas diferentes, eles até se complementam bem. Essa pesquisa, né, de Antonovsky em direção a esses dois conceitos, né, são questões ainda presentes nos dias atuais, né? Na época em que Antonovsky publicou as suas ideias, o modelo de resistência, né, o modelo de assistência médica foi claramente moldado pelo conceito patogênico, né? Estava moldado, né, pelo conceito patogênico. Isso tudo sobre o gerenciamento de doença, né? Ou seja, a preocupação com a doença, né? Ele dizia que o conceito da patogênese está preocupado apenas como curar, né? Ou minimizar as consequências, né, da doença, né? Todas as medidas operatórias e medicinais servem apenas para restaurar a funcionabilidade, né? Então, ou seja, restaurar o princípio de normalidade, né? Em busca do princípio de normalidade que é quebrado na visão desse sociólogo, né? Bem, esta visão, né, segundo ele, é uma visão muito mecanicista, né, que se relaciona apenas com a condição existente e tem o objetivo de eliminar defeitos, né? Você vai estar procurando aí dentro da má funcionabilidade sistêmica uma forma de restaurar esta funcionabilidade. Então, você vai procurar o que causou o mau funcionamento do sistema, né, físico ou mental, a partir desta perspectiva de Antonovsky. No máximo, né, diz ele, são feitas recomendações relacionadas à prevenção de fatores de risco, né? Então, mas não é o foco inicial, pelo menos naquela época, né, ali na década de 70, né? Diz: o procedimento é fortemente baseado nos sintomas físicos e deixa o doente com sua pessoa, com sua história, seu ambiente, a sua natureza psicológica do lado de fora. Quer dizer, não era levado muito em conta, né, nesta época, estes aspectos, né, da mente, né, os aspectos do meio ambiente, né? Os pesquisadores, né, da patogênese estavam mais focados no corpo como máquina, como sistema, e na compreensão da sua funcionabilidade, né? Isso também significa que a questão do que mantém uma pessoa saudável não pareça nesta cosmovisão médica, né? Então, nesta compreensão da patogênese, né, a medicina está mais focada na origem do problema, né, e não em relação ao bem-estar. Embora diga-se que o objetivo é restaurar a funcionabilidade, mas a perspectiva de pesquisa é em direção à causa, à origem da doença e não da saúde. Então ele teve esse insight, essa iluminação de criar
ou tentar direcionar a ação, a pesquisa para uma outra direção, né? Entre essas duas modalidades, nós vamos ter aí uma perspectiva integrativa, né? Que eu desenvolvi o meu trabalho foi nessa perspectiva integrativa. Ele vai colocando, né, essas questões, e isso nos ajuda muito a perceber a importância da gente estar usando a interdisciplinariedade, integrando conteúdos, informações, para que as pessoas sejam beneficiadas. Quer dizer, a verdade está não apenas de um lado, a verdade é um processo de construção, né, de significação contínua, né? Então, cada vez mais nós vamos saindo das aparências das coisas, do superficial, e procurando assim entender cada vez mais como é que as coisas funcionam. Isso é muito importante. Por isso a gente tem que ter uma certa tolerância em relação ao conhecimento, também não está aí defendendo teses absolutas, né? Não, mas é importante perceber que os conhecimentos também estão relacionados ao seu contexto, à sua época e ao modo como a pessoa usa, os meios que a pessoa usa para conhecer aquilo que conhece, né? Então, nós dependemos do método, né, para conhecer as coisas e comprovar, né? Porque, claro que há pessoas que conhecem a partir da intuição, né, da revelação, isso no ambiente religioso, teológico, mas essa é uma outra história. Então fica muito difícil, às vezes, demonstrar, né, a partir de uma metodologia de análise, de verificação, certos conhecimentos, que às vezes ficam restritos, né, à autoridade subjetiva, né, à autoridade moral de quem recebeu essas informações, esses conhecimentos, né? Mas do ponto de vista do esforço científico, é justamente criar uma linguagem sistemática, mas que possa ser verificada por meio de uma metodologia, né, de análise, de verificação, né? Então Antonovsky ele vai tentar criar uma metodologia diferente da metodologia que vai em direção a patogênese e coloca a perspectiva da salutogênese, né? Isso é uma outra perspectiva. Então nós vamos ver agora um pouco sobre o modelo que ele coloca dentro dessa perspectiva da salutogênese, né? Nesta busca da pessoa de aprender cada vez mais sobre si mesmo. Aprendendo sobre si mesma, ela vai gerenciando a sua vida, ela vai significando as suas ações, num processo contínuo. Por isso ele vai dizer que a vida é como um rio, né? Ela flui como um rio, né? Em alemão é Das Leben ist ein Fluss, né? A vida é um rio, né? Um rio que corre, né? Então é um processo contínuo. Assim também é a nossa vida. Nesse processo contínuo, né, então nós estamos em movimento, né, em movimento constante. Acontece que nesta movimentação, né, nós temos a memória, né, que faz com que a gente tenha noção de um espaço percorrido, no tempo, numa geografia. E quando pensamos, né, nesse espaço percorrido, né, nas vivências, nas lembranças, nas recordações, às vezes pensamos coisas ruins, pensamos coisas boas, né? Então é importante ter a capacidade de se libertar das coisas ruins, dos maus pensamentos, das sombras que povoam aí a nossa história pessoal, a nossa imaginação, a nossa mente. Quer dizer, focar em coisas boas, né? Na perspectiva da saúde, do bem-estar, né? Da alegria, da felicidade. Quer dizer, romper estas armadilhas que às vezes criamos em nossa mente, estas experiências que às vezes nos prendem, né? Então, Antonovsky coloca no seu modelo uma perspectiva contínua, né?
contínua. Esta é uma visão muito, ele vai colocar, né? Esta é uma visão muito, de uma certa forma, flexível, né? Flexível, e que parte assim para uma concepção um tanto filosófica, pedagógica do processo de lidar com a própria vida, né? E nesta perspectiva, né, Antonovsky, ele, com o contato dele com a medicina, ele vai desenvolvendo assim este potencial pedagógico, né, que auxilia a pessoa a gerenciar melhor a sua vida, a direcionar a perspectiva da sua vida, né? Em sua teoria, ele não foca na eliminação das doenças, né? As doenças também faz parte do processo contínuo da pessoa, mas ele vai focar no desenvolvimento da saúde, né? Com a inclusão de vários fatores, né? O ponto de partida de suas considerações foram os resultados, né, da pesquisa sobre estresse, né? Ele vai pesquisar muitas situações de estresse, em especial as mulheres que passaram pelo Holocausto, né, que sofreram traumas profundos. Então, ele vai observar que estas pessoas encontraram mecanismos de superação, né? E apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, essas pessoas conseguiram se restabelecer, né? Se restabelecer, se refazer, continuar a sua vida, significar de um modo diferente, quer dizer, superar certas dores, certos traumas de uma forma que amenizasse as consequências que, olhando a princípio, analisando, né, era praticamente impossível, né? Então, nesse sentido, ele vai dizer, além disso, trata-se também de evitar o estresse no processo, né? Evitar o estresse. Antonovsky, ele calculou vários fatores que vinculou intimamente o processo de salutogênese. Na sua teoria, os critérios decisivos para lidar com os fatores, né, os fatores que estimulam a saúde, está dentro do conceito de coerência, né, de coerência emocional, no pensar, no sentir e no agir, né? Na medicina convencional, se presume que a doença e a saúde são condições mutuamente exclusivas, né, diz ele, né? A doença é baseada em sintomas percebidos subjetivamente ou objetivamente, né? Sintomas que podem ser determináveis, né, em deficiências orgânicas e funcionais que devem ser tratadas, né? Você pode se mostrar em um nível físico, mental ou psicológico. Nesta perspectiva da saúde, é vista como ausência da doença. Bem, ou seja, como podemos entender esta compreensão? A pessoa pode aparentar, né, fisicamente muito bem, saudável, um corpo espetacular, né, malhado e em forma, né? Mas a alma, o espírito pode estar perturbado, pode estar doente, né? A pessoa pode estar sofrendo dores existenciais, choques na sua estrutura de pensamento, e, enfim, como você queira denominar, né? E então aí nós vamos perceber uma incompatibilidade entre o aspecto físico e o aspecto mental, né? Ou pelo contrário, a pessoa pode se sentir bem mentalmente, né, animada, alegre, feliz, mas não ter esta consciência da sua corporeidade, da sistêmica, da funcionabilidade, da totalidade do seu corpo, né, como opera, como os órgãos interagem, o que é necessário para
manter o equilíbrio, mas a pessoa manifesta um bem-estar, um equilíbrio, uma tranquilidade. Mas a olho nu, você olhando, você vai perceber que a pessoa, digamos, no que se refere ao aspecto físico, não está em correlação em relação àquilo que ela pensa, aquilo que ela sente. Então, ele chama a atenção para esse aspecto da coerência emocional, está integrando cada vez mais essa capacidade pessoal no pensar, no sentir e no agir para minimizar justamente os problemas existenciais, os conflitos, sejam eles mentais, sejam eles físicos, porque o nosso corpo é um corpo animado, é um corpo que se movimenta, O nosso espírito, a nossa alma, está animada. Nós precisamos alimentar o corpo com coisas e o espírito com palavras, com sentimentos, com ações agradáveis. Esse é o remédio que ajuda a restaurar o espírito, a alma. Então, bem, no decorrer das observações de Antonovsky, ele descobriu que as pessoas saudáveis têm uma certa orientação mental e espiritual de uma forma global. Ele chamou essa habilidade de senso de coerência. Esta habilidade fortalece a resiliência e ajuda a pessoa a enfrentar bem a vida e a se manter saudável, quando ela desenvolve bem esse aspecto. Pode ser visto como um padrão de percepção e avaliação, cujo desenvolvimento ocorre na infância e na adolescência, influenciada por fatores familiares, sociais, e é definida por 3 componentes, a compreensibilidade, a gerenciabilidade e a significabilidade. Então, esses 3 fatores são muito importantes. Por que na infância, na adolescência? Porque aí a pessoa está se estruturando, está desenvolvendo estruturas básicas de funcionamento pessoal e tem uma capacidade de, assim como um rio, de se mudar, de se adaptar, O rio, quando corre, ele vai se adaptando, vai encontrando a sua forma e vai, Então, às vezes, depois de uma certa altura, a pessoa vai ficando ali quase como um lago parado, estagnado, sem muita oxigenação. Esse é o perigo, Mas tem pessoas que não, mesmo aí na sua idade adulta, na sua velhice, já ainda mantém um ritmo de vida bastante ativo, continua nesse fluxo, de gerenciando bem a sua vida. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, quando a pessoa tem esta capacidade. Mas nesse sentido, esta capacidade da resiliência, essa capacidade de restaurar é muito importante na infância, na adolescência, segundo ele. Quando a pessoa consegue aliar esta força interior, a sua capacidade espiritual de um modo integral, de um modo geral, então ela tem tudo para desenvolver as habilidades e competências voltadas para a sua coerência emocional, desenvolver uma boa coerência emocional, que ela vai colher os frutos ao longo da sua vida. Mas a resiliência, você está sempre aprendendo, está sempre se desenvolvendo. Então, 3 aspectos importantes: compreensibilidade, as pessoas que nesse sentido elas aprendem a compreender o mundo em que ela vive, o meio em que ela vive. Ela se preocupa com ela mesma, um aspecto importante que ele ressalta na sua metodologia. Outro aspecto importante que ele vai gerenciar, que ele vai colocar, é a gerenciabilidade. A gerenciabilidade, a capacidade da pessoa desenvolver e utilizar recursos para enfrentar os problemas disponíveis, os problemas que ela enfrenta, como
ela vai gerenciar, né? Como ela vai estar gerenciando os problemas na sua vida. Então ela precisa de recursos, né? Ela precisa de recursos, né? E esses recursos ela tem que buscar dentro dela, né? Ou seja, na sua mente, as possibilidades, né? Pensar, levantar hipótese e experimentar, né? E para a experimentação, né? E para a prática, né? Para ver se é possível e avaliar, né? E avaliar é muito importante, o aspecto da avaliação. E o outro aspecto que ele enfatiza é o aspecto da significância ou significabilidade, esta capacidade de olhar, né, tanto o antes, né, antes que eu me refiro aqui à história percorrida, né, olhar para a própria vida, para as experiências, né, e tirar o melhor, né, tirar o melhor e assim se projetar numa perspectiva avante, numa perspectiva à frente. Isso vai ajudar muito a pessoa, né, na sua perspectiva de busca da salutogênese, de manter a qualidade, de manter o seu bem-estar, né? Bem, as visões ou as compreensões de Antonovsky, né, aquilo que ele postulou no seu senso de coerência em relação ao desenvolvimento pessoal, né, são visões que nos ajudam assim a ter um posicionamento pedagógico em relação à nossa própria vida, um cuidado melhor com a nossa própria vida, quer dizer, não estar procurando a origem da doença, né, dos problemas, mas está focando a nossa ação, a nossa mente em direção à saúde, a direção ao bem-estar, né? Isso é muito importante. O conceito de coerência emocional. E isso aí, caro ouvinte que está aí nos acompanhando através da Rádio Boa Notícia FM. Aproveito aqui também para divulgar o canal Saúde Mental Resiliência. Graças a Deus as pessoas estão se inscrevendo aí no canal. Isso estimula, né, incentiva a gente a estar buscando, a estar pesquisando, trazendo informações aí para você. Então é bom saber que tem pessoas de várias cidades aqui da nossa diocese de Balsas que estão sintonizados, pessoas de outras dioceses e também fora do país, que mandam mensagem, né? Vários colegas de onde eu estudei lá na Alemanha mandam mensagem, mandam inclusive fotos que eu acabo utilizando aí nos vídeos pequenos aí de 1 minuto, meio minuto, às vezes de oração, de uma palavra de espiritualidade ou uma poesia. Uso essas fotos que o pessoal me manda e aí coloco lá no canal. Esses dias recebi 2 fotos de alguém do Japão, né, de uma paisagem lindíssima, né, que eu aproveitei e coloquei lá no canal. Isso é muito bom, uma forma da gente interagir, estar juntos, né? E quero aproveitar aqui para deixar o meu cordial boa noite, né, a você que esteve nos acompanhando até agora, você que chegou no final. Vá lá no canal, né, esse conteúdo vai ficar postado lá no canal Saúde Mental e Resiliência. Ouça, né, reveja, indique aí para as pessoas que você acha que vale a pena ouvir esse conteúdo, que precisa. E assim vamos estar criando uma cultura da informação, uma cultura da preocupação com o bem-estar e com a qualidade de vida que passa pelo cuidado pessoal, social e coletivo, né? Então, caro ouvinte, meu muito obrigado. Quero deixar a todos o meu abraço, meu boa noite e que o Senhor os abençoe, os proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a nossa próxima oportunidade, com a permissão do Senhor. Fiquem todos com Deus.